Se você quer dominar o inglês falado, então abriu o vídeo certo. Aqui o método de aprendizado é muito simples. Falamos em voz alta frases altamente úteis do dia a dia. E para conseguir dominar o inglês falado de cada uma delas, vamos conectando os sons das palavras para formar um novo som e assim a sua fala transmite naturalidade e confiança. Para isso, siga as orientações e let's get started. Vamos começar. Alguém está. Someone's. 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 Alguém. Someone. Está. Aqui temos apóstrofo S. Esse apóstrofo S é a abreviação de is. IS. Aqui também poderia ser someone is. Someone is. Eu estou falando de forma natural. Someone is. Então, juntando someone is, someone is. Aqui nós temos a abreviação, então fica someone's. Então, percebe? Você tanto pode dizer someone is, se aqui não tivesse apóstrofo S, sim is, e someone's. Tudo bem? Eu já ouvi muita gente falando some, mas é some, someone, someone. Então é só você prestar atenção nesse detalhe. Não diga some e sim some, someone, someone, someone's, someone's. Ok? Então, repete aí com a teacher. Someone's. Mais uma vez. Someone's. Tela escura para você, vamos relembrar. Como se diz alguém está? Someone's. Muito bem. Morando. Em inglês, living. Living. É claro que esta palavra terminou com a letra G, mas a pronúncia é como se você nem falasse essa letra aqui. Então você não precisa dizer assim, ó, living, living. Percebe? É como se você parasse ali na letra N. Então diga living. Repete com a teacher. Living. Como se diz morando? Living. Muito bem. Na minha casa. In my house. In my house. Eu já ouvi muita gente falar house. In my house. Então é só você prestar atenção e dizer house. Pode repetir. House. Agora a frase toda. In my house. Isso mesmo. Então percebe como é diferente de dizer in my house? O que que acontece? Muitos estudantes brasileiros de inglês, quando vem uma palavra ali que termina com a letra E, eles colocam esse som de I no final. House, come, some. Porém, temos que dar uma controlada aí, tá bom?
E aí você vai conseguir falar direitinho de forma natural. Então, só mais uma vez, repete com a teacher. In my house. Então, como se diz na minha casa? In my house. Muito bem. Alguém está morando na minha casa. Someone's living in my house. Someone's living in my house. Someone's living in my house. Eu vou falar mais uma vez e você pode repetir, tá bom? Someone's living in my house. Isso. Então você pode separar um caderno para as nossas aulas Listen and Repeat. Então você pode anotar toda essa frase aqui e aí você vai conseguir memorizar cada vez mais, porque quando você transfere isso que está na sua mente para o papel, você libera espaço e memoriza mais rápido. Então faça isso. É uma coisa bem simples, mas muito eficiente. Você vai perceber a diferença. Então é só repetir com a teacher one more time, mais uma vez. Someone's living in my house. Someone's living in my house. Someone's living in my house. Vamos relembrar como se diz alguém está morando na minha casa? Someone's living in my house. Como é a sua casa? What is your house like? What is your house like? What is your house like? Ok, student. Então aqui nós temos what, que é a abreviação de what is. Então você pode dizer tanto what's your house like, what's your house like, ou what is. Tudo bem? What is your house like? E muitas pessoas vão perguntar assim, ou vai surgir essa dúvida. Mas, teacher, como não seria how? Realmente, how de how are you? Como você está? Mas quando eu estou falando sobre aparência, eu posso usar what com like. What no começo, like no final da frase, para perguntar sobre a aparência. É assim mesmo. What is your house like? Como é sua casa? Então anote aí. How significa como, de how are you? Como você está? I'm fine, eu estou bem. Mas também temos o como, que é what like, para saber sobre a aparência de algo ou alguém, alright? É assim mesmo, confia na teacher. Então é só você anotar aí essa preciosa dica, porque isso vai fazer muita diferença depois. Por isso que no inglês não podemos traduzir ao pé da letra, palavra por palavra, porque senão não vai fazer sentido. É importante que você entenda para que serve cada coisa. Então, por isso que eu estou compartilhando essa informação com você, tá bom? Aqui no canal, nós prezamos muito o listen and repeat, ouvir e falar. Então, por isso eu vou pedir para você mais uma vez falar em voz alta. What's your house like?
Isso mesmo. Quanto mais você fala em voz alta, melhor para você mesmo. Você vai treinar aí a sua fala, treinar o seu cérebro, a sua mente, para se acostumar com esses padrões aqui, tá bom? Só mais uma vez, tá? Pode repetir com a teacher. What is your house like? Isso mesmo. Parabéns. What's your house like? What's your house like? Vamos lá? Então, como que se diz? Como é sua casa? What's your house like? Student, deixe-me falar agora sobre a plataforma Condo Space. É uma maneira nova de se fazer administração condominial, porque foi projetada para ser simples de usar, tanto por síndicos quanto por moradores. Depois da fase inicial de cadastro dos apartamentos, usar a plataforma ficou muito intuitivo. Por exemplo, você poderá fazer reservas de espaços comuns, pagamento eletrônico da taxa condominial e multas, poderá postar e consultar anúncios. Na seção de anúncios, o condomínio poderá fazer renda com a publicação de anúncios de serviços. Documentos importantes, como regimento interno e relatórios, estão na seção Documentos. Poderá listar objetos à venda dentro da própria comunidade, além de poder visualizar fotos de eventos e imagens das câmeras de segurança. Nos contate hoje mesmo para que possamos registrar o seu condomínio e você testar a plataforma por 30 dias. Contatos na descrição e primeiro comentário fixado. Como era a sua casa? What was your house like? What was your house like? Percebe? Então aqui nós temos uma frase no passado. Como era? Era. É diferente de é. Na pergunta anterior, como é sua casa? Presente. Aqui é passado. Como era a sua casa? Então, o verbo to be no passado é was. Esse é o passado de is. Claro que nós temos também are no presente e o passado é were, né? Mas aqui estamos tratando de was, como era. What was your house like? What was your house like? Repita comigo apenas esse verbo auxiliar, esse verbo to be no passado. Was. Isso. Agora eu vou falar a frase toda e você pode repetir. Vamos lá? What was your house like? Isso, mais uma vez, tá bom? Vamos lá? What was your house like? Exatamente. What was your house like? What was your house like? Vamos relembrar como se diz como era a sua casa? What was your house like? Espera aí, como era a sua casa? Wait, what was your house like? Wait, what was your house like? Percebe? Então, what was your? What was your? Claro que você pode dizer what was your house like? E também pode dizer what was your house like?
é mais uma possibilidade. Então você pode juntar aí o som de uma palavra com uma outra e formar um novo som. Você também pode anotar essa frase aí no seu caderno Listen and Repeat, porque assim você vai memorizar mais rápido. E é claro, aqui nós também temos uma palavra nova, que é wait. Wait, what was your house like? Wait, what was your house like? Percebe? Então eu vou falar mais uma vez e você pode repetir com a teacher para praticar o seu lindo inglês. Vamos lá? Wait, what was your house like? Isso, vamos mais uma vez? Wait, what was your house like? Muito bem. Wait, what was your house like? Wait, what was your house like? Tela escura para você, vamos relembrar? Como se diz? Espera aí, como era a sua casa? Wait, what was your house like? Era uma casa grande e amarela. It was a big yellow house. It was a big yellow house. Você pode juntar o som de was com a e fica was a. Was a. It was a big yellow house. Percebe? Toda vez que você encontrar em inglês uma palavra que termina com som de consoante e a próxima imediatamente depois começa com som de vogal, você vai juntar e ter um novo som. Was a. It was a big yellow house. Percebe? Então eu vou falar mais uma vez e você pode repetir com a teacher. Let's go? It was a big yellow house. Viu só como você conseguiu? Então vamos praticar, tá bom? Let's go? It was a big yellow house. Isso mesmo. Então vamos lá. Tela escura para você. Como se diz, era uma casa grande e amarela. It was a big yellow house. Exatamente. Como era a sua casa? Era uma casa grande e amarela. What was your house like? It was a big yellow house. What was your house like? It was a big yellow house. Percebe, student. What was your house like? Repete com a teacher. What was your house like? Isso, então você percebe que nós falamos assim, ó. Was your. What was your house like? What was your house like? Was your. Se acostume a falar dessa forma, juntando o som de uma palavra com a outra, tá bom? Repete com a teacher. It was a big yellow house. Isso, então agora eu vou falar novamente, tanto a pergunta como a resposta, você espera eu falar e aí você repete, tá bom? Vamos lá? What was your house like? It was a big yellow house. Mais uma vez.
What was your house like? It was a big yellow house. What was your house like? It was a big yellow house. What was your house like? It was a big yellow house. Tela escura para você. Vamos relembrar como se diz. Como era a sua casa? Era uma casa grande e amarela. What was your house like? It was a big yellow house. Nós moramos. Em inglês é we live. We live. Repita comigo. We live. Mais uma vez. We live. Como se diz nós moramos? We live. Em um. Inem. Inem. Em. In. An. Inem. Perceba. In terminou com som de consoante a letra N. An começou com som de vogal, a letra A. Então, quando isso acontece, vamos juntar o som das duas palavras e formar um novo som. Inem. Inem. É diferente se eu dissesse in, an. Não, eu vou juntar. Inem. Então é só você repetir com a teacher. Inem. Mais uma vez, repita comigo. Inem. Como se diz em um? Inem. Muito bem. Anote aí no seu caderno das nossas aulas Listen and Repeat. Não esqueça de anotar à mão. Não apenas fique digitando. Escreva à mão. Isso vai fazer um bem danado para você, para o seu aprendizado. Nós moramos em um. Já sabemos como se diz em inglês nós moramos e também em um. Vamos juntar tudo isso e fica we live in an. We live in an. Repita comigo. We live in an. Isso. Vamos praticar mais um pouquinho? Pode repetir. We live in an. Isso. Não subestime o poder de repetir. Isso faz muita diferença. Como se diz? Nós moramos em um? We live in an. We live in an. Apartamento. Apartment. Apartment. Perceba, estudante. Essa palavra terminou com a letra T. E algumas pessoas, realmente, quando alguma palavra em inglês termina com a letra T ou D,
elas têm a tendência de inserir um som bem forte de I no final. Por exemplo, algumas pessoas dizem assim: apartamente, apartamente. Mas agora que você sabe dessa informação, você mesmo vai prestar atenção na forma como você fala. Então você vai se lembrar disso e dizer apartment. Isso. Então percebe como a letra T sai bem suave, bem sutil. Apartment. Então repete com a teacher. Apartment. Isso mesmo, ter bastante calma para aprender um novo idioma é essencial. Não dá para aprender rápido. É uma habilidade que é construída aos poucos. Por isso que você vai falar agora apartment. Isso, é bem aos pouquinhos. Isso mesmo. Como se diz apartamento? Apartment. Nós moramos em um apartamento. We live in an apartment. We live in an apartment. We é pronome sujeito ou pronome de tratamento, nós. Live é um verbo. In é uma preposição. An é um artigo. Apartment, um substantivo. Talvez possa surgir a dúvida na sua mente. Teacher, por que que nós usamos an em vez de a? Por exemplo, we live in a apartment. Sendo que a tradução também é um ou uma. Boa pergunta. Ela é muito válida. Porém, precisamos lembrar que antes de palavras que começam com som de vogal, eu preciso usar an. Apartment começou com som de vogal. Por isso que eu usei an aqui. Se fosse uma palavra que começasse com som de consoante, eu iria usar o artigo a. Ok? Então, lembre-se desse detalhe. É claro que a ou an significa um ou uma. Porém, a eu uso antes de palavras que começam com som de consoante e an antes de palavras que começam com som de vogal. Se acostume com essa informação, tá bom? Então vamos repetir again, novamente. We live in an apartment. Isso mesmo. Só mais uma vez. We live in an apartment. We live in an apartment. We live in an apartment. Tela escura para você, vamos relembrar como se diz: nós moramos em um apartamento? We live in an apartment. Eu ainda moro. I still live. I still live. I still live. Eu, ainda, still, moro, live. Então, por favor, repita com a teacher. I still live. Mais uma vez. I still live. Excelente. Vamos relembrar como se diz eu ainda moro?
I still live. Muito bem, você está anotando todas as frases. Isso é ótimo. Nesse apartamento. In this apartment. In this apartment. In this apartment. Perceba, a palavra this, que é um pronome demonstrativo, terminou com uma letra S, som de consoante, e apartment começou com som de vogal. Então é só você juntar this com apartment, que fica this apartment. In this apartment. Não fica bem mais natural do que se eu falasse in this apartment? Junte e vai ficar in this a. Repita comigo, this a. Exatamente, mais uma vez para você treinar e nunca mais esquecer. This a. Viu como é fácil? Muito simples, né? Então é só você falar as 3 palavras que aparecem aqui na sua tela em inglês. Let's go! In this apartment. Ah, e é claro, apartment, você vai tomar cuidado para falar a letra T de forma bem suave, bem tranquilinha. In this apartment. Nada de in this apartament, não é verdade? In this apartment. Bem mais natural. E aí, como se diz nesse apartamento? In this apartment. Excelente. Eu ainda moro nesse apartamento. Você já sabe, eu ainda moro e acabou de aprender nesse apartamento. Então, toda frase, você já sabe, vai aparecer aqui na sua tela. I still live in this apartment. I still live in this apartment. Então, eu vou falar mais uma vez e você repete com a teacher. Let's go. I still live in this apartment. Isso mesmo, mais uma vez, a frase toda, repita comigo. I still live in this apartment. Você concorda que essa aula é bem prática? Se você concorda, você pode deixar o seu gostei, também hypar esse vídeo, se inscrever no canal, listen and repeat, porque assim você não vai perder nenhuma aula para continuar melhorando o seu inglês, o seu listening e o seu speaking, que é a sua escuta e fala cada vez mais. Bora repetir com a teacher one more time. I still live in this apartment. I still live in his apartment. I still live in his apartment. Como se diz, eu ainda moro nesse apartamento? I still live in his apartment. Mas, na verdade, but actually, but actually, but actually. Então vamos lá, vamos por partes. A palavra mas em inglês é but. Na verdade, actually. Vamos juntar but com actually e vai ficar but. Repita comigo, but. Isso mesmo, que você acabou de ouvir. Mais uma vez, repita comigo, but. Pois é, até rimou. But actually.
Isso, por quê? But terminou com a letra T, som de consoante, e actually começou com a letra A, som de vogal. Então, quando isso acontece, temos um novo som. E eu já mencionei que palavras que terminam com a letra T geralmente tem um som de R, se depois dela vier uma palavra que começa com som de vogal. Então, por isso que fica but actually, como se fosse o som da letra R. Essa dica é preciosa, não é mesmo? Isso aqui vai te salvar para você conseguir limpar o seu ouvido e ouvir inglês de verdade e falar com assertividade. Alright, student? Actually. Então, actually. Repita comigo. Actually. Não tenha preguiça de repetir. Na verdade, quanto mais você repete, maior é o seu investimento e maior é o seu retorno. Uma vez que você aprende isso daqui, você nem vai gastar mais tempo tentando entender. Simplesmente vai aprender e colocar em prática. É isso que nós queremos aqui no canal Listen and Repeat. Então, pela última vez, pelo menos nesse contexto aqui, repita comigo. But actually. Muito bem. Como se diz, mas na verdade? But actually. Isso mesmo. Eu moro em um. I live in na. I live in na. I live in na. Perceba, temos aqui a preposição in, terminou com a letra N, som de consoante, e depois temos um artigo que começa com som de vogal. Começa e termina, né? Então vamos juntar, então vai ficar ina, ina. Não precisa dizer I live in a. Senão vai ficar muito difícil a comunicação. Vamos facilitar? Diga I live in a. Eu falo só mais uma vez nesse contexto e você repete. I live in a. Como se diz eu moro em um? I live in a. Exatamente. Apartamento pequeno. Small apartment. Small apartment. Small apartment. Small terminou com a letra L, som de consoante. Apartment começou com a letra A, som de vogal. Vamos juntar. Small com apartment fica esmola, esmola. Small apartment. Repita comigo. Esmola. Isso, só para você treinar, tá bom? Vamos treinar esse som? Esmola. Viu? Agora vamos dizer small apartment. Isso mesmo. Só mais uma vez. Small apartment. Como se diz apartamento pequeno? Small apartment. Se você sente a necessidade de fazer exercícios para praticar o seu inglês com um workbook ou apostila,
te apresento minha apostila, Basic Workbook, onde você encontra muitos exercícios práticos no formato digital em PDF, que também pode ser impresso. Você conta com mais de 200 exercícios e mais de 75 explicações com respostas no final. Para mais informações, veja o primeiro comentário fixado deste vídeo e também a descrição. Mas, na verdade, eu moro em um apartamento pequeno. But actually, I live in a small apartment. But actually, I live in a small apartment. Eu vou falar mais uma vez e você pode repetir. Afinal, você já conhece todas essas palavras. Então vamos lá. But actually, I live in a small apartment. Isso, muito bem. Vamos repetir? Again. But actually, I live in a small apartment. Muito bem. Esse é o seu caso? Você mora em um apartamento pequeno? Então, deixe eu saber. Escreva aqui nos comentários. I live in a small apartment. Ou você pode escrever a frase inteira. But actually, I live in a small apartment. Well, actually, I live in a small apartment. Well, actually, I live in a small apartment. Tela escura para você, como se diz, mas na verdade, eu moro em um apartamento pequeno. Well, actually, I live in a small apartment. Como você sabia? How did you know? How did you know? How did you know? Saber em inglês é know. Essa palavra que aparece aí na sua tela. K-N-O-W. Saber, presente simples. Mas como que essa frase fica no passado simples? Como você sabia é diferente de como você sabe. Como você sabe é presente simples. Como você sabia é passado simples. Para isso, precisamos de um verbo auxiliar, ou um verbo que me auxilia ou me ajuda a transformar esta frase em uma pergunta e, ao mesmo tempo, no passado. Para isso, temos o verbo auxiliar did, que não tem tradução nenhuma. A única função dele aqui é dizer que é uma interrogação e também que esta frase está no passado. Então, como em inglês é how, você, you. Sabia, na verdade, aqui usamos know, que é o verbo no infinitivo. Porém, eu uso did para transformar no passado. Por isso que fica assim, how did you know? Usamos verbos auxiliares antes do sujeito. Sujeito é de quem eu estou falando. Eu estou falando sobre você. Então, o verbo auxiliar did precisa vir antes do sujeito. Você pode perguntar, Teacher, mas eu sempre vejo o verbo auxiliar do, does, did no começo da frase. Por que que não tá aqui no começo? Por exemplo, did, how you know? Porque quando nós temos perguntas que começam com WH,
WH questions, what, where, how, why. Primeiro começa com a WH question e depois o verbo auxiliar antes do sujeito. É assim que funciona. São as perguntas abertas, que eu quero saber como, quem, por quê, onde. Ou seja, por que que é uma pergunta aberta? Porque eu estou esperando mais informações do que apenas sim ou não. Já uma pergunta fechada são aquelas perguntas que me permitem como resposta apenas yes or no, sim ou não. Então, essas perguntas fechadas começam com o verbo auxiliar. Do, does, did. Por exemplo, se eu quiser perguntar assim, você tem um carro? Do you have a car? Você pode me dizer yes, I do, sim, eu tenho, no, I don't, não, eu não tenho. Mas se eu quiser mais informações, como, por quê, quem, onde, aí eu preciso da WH question, alright? Inclusive, tem uma aula aqui no canal, Listen and Repeat, onde eu falo só sobre WH questions. Eu vou deixar aqui na descrição para você consultar e saber um pouquinho mais sobre esse assunto que é bem importante também. Alright, student? Mas repita aqui comigo. How did you know? Isso. Vamos lá. One more time. Mais uma vez. How did you know? Como se diz em inglês? Como você sabia? How did you know? Eu moro em um apartamento. I live in an apartment. I live in an apartment. Então, junte in com an e nan. Junte an com apartment, fica an apartment. I live in an apartment. I live in an apartment, in an apartment, in an apartment, in an apartment. Repita comigo, in an apartment. Isso, agora a frase toda. I live in an apartment. Você conseguiu repetir no mesmo ritmo que a teacher? I live in an apartment. É isso aí. Ótimo. Lembrando que an ou a significa um ou uma, porém, an eu uso antes de palavras que começam com som de vogal e a eu uso antes de palavras que começam com som de consoante. Então, fique atento, fique atenta a este ponto aqui. Alright, student? Como se diz eu moro em um apartamento? I live in an apartment. Como você sabia que eu moro em um apartamento? How did you know I live in an apartment? How did you know I live in an apartment? Vou falar mais uma vez e você pode repetir, ok? How did you know I live in an apartment? Só mais uma vez, vamos lá? Construa o seu inglês, alright, student? Repetindo, falando várias vezes em voz alta. Isso vai fazer uma diferença enorme, principalmente no longo prazo,
tá bom? Então, repita comigo. How did you know I live in an apartment? Isso mesmo. Então, falar inglês é uma habilidade. E para você conquistar uma habilidade, você precisa dedicar bastante tempo a ela. É isso que você está fazendo aqui. Por isso que as nossas aulas são gigantes, porque nós não economizamos tempo estudando inglês. Nós realmente queremos aprender. Então, é muito bom que a gente aproveite bem esse tempo para colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. How did you know I live in an apartment? How did you know I live in an apartment? Vamos relembrar? Como se diz? Como você sabia que eu moro em um apartamento? How did you know I live in an apartment? Ela mora em um apartamento. She lives in an apartment. She lives in an apartment. She lives in an apartment. Student, eu preciso chamar a sua atenção aqui para o verbo lives, que é mora. Por que que tem a letra S aqui? Bom, aqui eu não estou mais falando sobre eu mesma, eu moro em um apartamento. Eu estou falando sobre uma terceira pessoa, uma pessoa que não está aqui entre nós. Quando eu falo de uma terceira pessoa no singular, ou seja, uma pessoa só, no caso ela, eu preciso no inglês usar S no final do verbo. Quando se trata de presente simples. Olha só que simples. Ela mora em um apartamento. Ela mora dá ideia de presente. Não é que ela vai morar ou que ela morou. Ela mora. Estamos falando do presente. Estamos falando de uma pessoa só. Quando isso acontece, precisamos acrescentar S no final do verbo. Por isso que ficou assim. She lives. É diferente quando eu falo sobre eu mesma. I live. Ou sobre você. You live. Tudo bem? Quando falamos sobre terceira pessoa no plural, também é só live. Então, por exemplo, eles moram em um apartamento. They live in an apartment. Mas se eu estiver falando sobre ela, ele ou qualquer nome que substitua este pronome de tratamento, então eu preciso sim da letra S no presente simples. Alright, student? Se você quiser praticar, escreva aqui nos comentários. I live in an apartment. She lives in an apartment. Para você ter a oportunidade de treinar uma frase com S e outra frase sem S. Essa é a ideia desse exercício. São ações simples que vão fazer o seu cérebro se acostumar com essas informações. Também anote aí no seu caderno, listen and repeat. Não há nada melhor do que deixar registrado todas essas informações. E aqui temos lives, terminou com som de consoante, e in começou com som de vogal. In terminou com som de consoante, and começou com som de vogal, então a gente vai juntar tudo aqui. Oh my God! Então, she lives in an apartment. She lives in an apartment. Olha só. She lives in an apartment. She lives in an apartment. Olha só. Então, repete com a teacher. She lives in an apartment. Pois é isso aí. Vamos lá? Vamos relembrar como se diz ela mora em um apartamento? Tcharam! She lives in an apartment. She lives in an apartment. All right?
Ela mora em um prédio de apartamentos. She lives in an apartment building. She lives in an apartment building. Então, prédio é building, building, tá bom? Essa palavra building, temos ali no meio a letra D, percebe? E quando a letra D está do ladinho de uma vogal, essa letra D pode ter som de R. Então, você pode dizer building, building. Claro que você pode dizer building, não tem problema nenhum. Eu só estou apresentando uma outra forma de falar que também é aceitável e as pessoas falam, você vai ouvir, tá? E a dica é essa: D do lado de vogal, som de R, batata. Alright, student? Então repita comigo: building. Isso. Então, nessa frase aqui que nós temos de novo é essa palavra, né? Building, que é prédio. She lives in an apartment building. She lives in an apartment building. She lives in an apartment building. Então, eu vou falar mais uma vez e você repete com a teacher. Let's go. She lives in an apartment building. Pois é, você treinou mais uma vez. Vamos lá? She lives in an apartment building. Como se diz, ela mora em um prédio de apartamentos? She lives in an apartment building. Bem perto. Real close. Real close. Real close. Então, bem é real, aqui fica como um intensificador, e perto, close. Bem perto, real close. Repita comigo, real close. Mais uma vez, real close. Como se diz bem perto? Real close. Da sua casa. To your house. To your house. To your house. Agora é a sua vez de repetir. To your house. Como se diz da sua casa? To your house. Ela mora em um prédio de apartamentos bem perto da sua casa. She lives in an apartment building real close to your house. She lives in an apartment building real close to your house. Eu vou falar mais uma vez e vou te dar um tempinho para você repetir. Vamos lá? She lives in an apartment building real close to your house.
Deu certo? Então vamos praticar mais uma vez. Listen and repeat. Ouça e repita. She lives in an apartment building real close to your house. She lives in an apartment building that is real close to your house. She lives in an apartment building that is real close to your house. Como se diz? Ela mora em um prédio de apartamentos bem perto da sua casa? She lives in an apartment building that is real close to your house. Você mora em um apartamento de 2 quartos. You live in a two-bedroom apartment. You live in a two-bedroom apartment. You live in a two-bedroom apartment. Apartamento de 2 quartos. Two-bedroom apartment. Você mora em um. You live na. You live in a two-bedroom apartment. You live in a two-bedroom apartment. Então eu vou falar mais uma vez e você pode repetir para praticar, ok? You live in a two-bedroom apartment. Isso mesmo. E você, student, esse é o seu caso? Você mora em um apartamento de 2 quartos? Se esse for o caso, escreva aqui: I live in a two-bedroom apartment. Deixe-me saber aqui nos comentários. I live in a two-bedroom apartment. You live in a two-bedroom apartment. You live in a two-bedroom apartment. Tela escura para você. Como se diz? Você mora em um apartamento de 2 quartos? You live in a two-bedroom apartment. We're done! Terminamos! Para mim, foi um luxo contar com a sua escuta e atenção. Se inscreva no canal Listen and Repeat, curta o vídeo se ele fez sentido para você, veja a descrição e primeiro comentário fixado e nos vemos já já em alguns segundinhos nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Bye bye, see you!